idolatria e a diferença entre devoção e reverência autêntica. A idolatria é uma mentira que se prega contra si mesmo, contra si mesma. Eu considero essa visão doutrinária dessa linha religiosa a verdade absoluta. Quem não estiver comigo vai para o fogo eterno do inferno. De uma forma literal, né? E a pessoa acredita naquilo. Algumas não. Algumas usam essa informação, manipulam um terceiro para manterem seus impérios. Ok. Nós vamos falar desse assunto que é óbvio, todo mundo conhece. E a reverência ou devoção que sejam autênticas, isso é o verdadeiro exercício da espiritualidade, o exercício dessas regiões do cérebro como o lóbulo temporal direito, o lóbulo parietal esquerdo, o exercício pleno de nossa condição humana no campo da devoção e da reverência, tem a ver com um respeito genuíno, um sincero estado de respeito, não de vou me ajoelhar, coloco aos pés para conseguir alguma coisa. Não, respeito genuíno a ser. O ser pode ser Deus, os seres, os anjos, os Cristos, o Buda, os Budas, os iluminados, que representam Deus, ou uma causa superior, a pessoas que vivem um estado de devoção autêntica, sendo ateias. Olhem só, porque eu não estou contra Deus e ateias, eu estou contra a militância. Há pessoas que colocam um ideal, a humanidade é uma causa, o bem de todas as criaturas, e tem um respeito sincero, profundo por aquela causa. Um respeito sincero pela vocação do magistério, e a pessoa naquele momento, aquela é a fé daquela pessoa. E ela se dedica a fazer os seus alunos e alunas prosperarem, crescerem. Ou seja, a espiritualidade autêntica tem que se desdobrar dessa forma. Ainda que no sentido literal de vivermos a espiritualidade reconhecendo que há Deus e representantes de Deus ou deusa, isso deve ser trazido para o meu comportamento na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida interna, que ninguém vigia, mas que eu estou sentindo e que eu devo ter cuidado porque muita coisa eu não reconheço em mim, mas existe, o meu comportamento revela. Ah, mas ninguém está vendo, né? Não tem ninguém está vendo, não existe isso. É uma energia, eu emano um padrão vibratório, um padrão causal que vai gerar uma linha de eventos futuros em minha vida, quer eu acredite nisso ou não. Ponto. Isso é o que é chamado em sânscrito de karma. E nós podemos converter o karma, inclusive, que venha de outras vidas para cá, porque karma significa uma proposta de mudança de padrão de consciência. Se eu assimilo um aprendizado com menos dor, com menos crise, se eu aproveito melhor, eu sofro menos. O sofrimento vem na medida da minha necessidade de aprendizado, de crescimento interno. Subserviência interesseira. Eu me ajoelho a essa novela, meu Deus, ponha na cabeça daquela criatura que tem que fazer vestibular para direito, porque ou medicina, ou meu Deus, põe na cabeça daquela criatura que tem que seguir o império da família e ser empresário como eu, empresário dessa louca, de ser artista. Coloque na cabeça dessa criança, isso uma mãe e um pai, com toda intenção benevolente, orando a Deus para invadir o livre-arbítrio de um ser humano e fazê-lo ao modo do que o pai ou a mãe acha que é devido. Diferentemente de intenção sincera de servir e ser útil ao bem comum e devotar-se a um propósito humanitário. Olha a diferença entre idolatria e uma devoção sincera. Um pai e uma mãe, ou não precisa ser pai e mãe, uma pessoa mais velha, um professor, uma professora, um irmão mais velho, não pode perceber que uma pessoa está equivocada e pedir ajuda a Deus. Oh meu Deus, ali eu acho. Por exemplo, a gente pensa logo na questão do interesse material de prestígio. O contrário. Eu estou vendo que meu filho está escolhendo medicina por causa do prestígio, mas ele é vocacionado para a área científica. Ele está preocupado em não sobreviver, mas ele tem capacidade de seguir a carreira acadêmica, me desculpem. Eu sinto que meu filho, na verdade, tem perfil de pesquisador ou de pesquisadora. Se eu estiver equivocado, me ajudem, me ajudem. Se eu puder persuadir, me deem argumentos. Olhem só. Ou podemos dizer, eu acho, olha, ele está querendo fazer esse vestibular só para me contrariar. Porque sabe que eu gostaria que ele fizesse o medicina ou direito e ele pode passar numa faculdade federal. Ele tem capacidade não só intelectual, mas também emocional para se dedicar a estudar o suficiente para isso. Mas ele só para contrariar quer ser artista e não porque ele tem a vocação. Me ajudem, que eu coloque esse menino para fazer o vestibular que tem a ver, seguir o curso que eu acredito aqui de fora, como pai, como terapeuta, como orientador espiritual, religioso ou psicológico. Eu tenho como ver, me ajudem.
Essa oração pode ser sincera, mas querer fazer a cabeça de uma pessoa, violar o livre-arbítrio de alguém, isso é heresia. Isso é sacrílego. Nós podemos ser blasfemos não só em relação a Deus, mas em relação ao Deus transcendente, Brahman, mas o Deus imanente, Atman. De novo, lembrando do sânscrito. A centelha sagrada de uma pessoa. E nós podemos fazer isso com a melhor das intenções e completamente equivocados. Mas é porque eu sei o que é melhor para essa criança. Não sabemos completamente o que é melhor para ninguém. Nem para nós mesmos. Nos equivocamos tanto. Depois, adiante, a gente vai ver, ainda bem, meu Deus, que eu não tomei aquela rota. Às vezes a gente toma a rota certa por motivos errados, mas a rota foi certa porque a gente estava sinceramente buscando a ajuda do céu. E quando tomamos uma rota errada, percebemos que aprendemos coisas importantes que nos tornaram a pessoa que nós somos. Subserviência interesseira. Eu me curvo aos pés do guru, ou me curvo aos pés da igreja lá. Eu pedi com muita fé. Eu sei que se eu pedir com muita fé, eu consigo. Mas não aconteceu o que eu pedi. Nos anos 1990, os espíritos me passaram uma historieta que representa, eu não sei se ela é autêntica, ou se na época eles afirmaram que tinha sido uma narrativa aproximada de algo que tinha ocorrido, ou se é aproximada. Porque o fato é que esse evento é comum, de modo similar, e com variações diversas, seja na área conjugal, profissional, o que for. Uma moça que acreditava nessa história do creia que tudo pode acontecer. O importante é o acreditar e lavagem cerebral, não é? Uma autolavagem cerebral e assim tudo acontece. Uma moça fez uma prece, eu acredito sim, eu acredito. O namorado avisou a ela que ia terminar o namoro. E ela estava certa, que era o amor da vida dela, estava completamente certa e foi orar. Desculpa, eu podia inverter, podia ser o namorado com a namorada, mas é porque os homens se preocupam mais com a vida profissional e as mulheres mais com a vida afetiva. Eu considero isso superior, psicologicamente. Eu sou um defensor ardoroso das mulheres, um feminista ferrenho, e desde os anos 90, desde o início do nosso trabalho na televisão, mas aqui estou apresentando justamente por ser um drama feminino que eu considero respeitável. Foi dormir, o rapaz telefonou e disse, eu queria terminar a nossa relação por qualquer motivo. Eles não disseram qual foi. Eu falei, fulano, eu posso pedir a você para me dar a resposta? Confirmar isso amanhã de manhã. Vamos dormir uma noite? O rapaz, não, mas é porque eu já estou certo. Não, por favor. Eu peço a você de todo o coração, vamos deixar, amanhã você só, já que você está certo, amanhã você confirma. E então o rapaz acedeu. E ela foi orar. Eu sei que se eu pedir com fé, tudo vai acontecer. Eu sei que Deus, quando a gente ora com fé, atende. E eu oro com fé que Ele vai mudar de ideia e amanhã vai manter o nosso namoro. Isso é apelar para forças do mal. Não precisa fazer despacho, quimbanda, macumba, etc. Não, é a intenção que revela as fontes e energias e padrões mentais com que a gente interage. Se eu começo a querer invadir o livre-arbítrio de alguém, fazer a cabeça das pessoas, controlá-las para meu benefício, eu estou entrando em sintonia com forças do mal. Quer eu admita isso ou não, quer eu perceba que eu tenho esse comportamento ou não. A moça orou, mas orou de coração aberto. Ela não percebeu que era uma idolatria. Ela não percebeu que estava no movimento diabólico de invadir o livre-arbítrio do rapaz. Ela não conversou, não argumentou com ele sobre os motivos do término do relacionamento. Ela só foi orar. Como ela orou com sincera entrega a Deus, apesar do pedido ser equivocado, eu quero que ele mude. Faça a cabeça dele, Deus. Muda o coração dele, porque eu não consigo imaginar sem ele. Ele é o amor da minha vida. Meu Deus, o que será de mim depois disso? Não é? Não existe esse tipo de pensamento? E de certeza? Amanheceu o dia, ela super feliz, esperando a resposta, né? Porque ela tinha orado com fé. Quem acredita consegue, né? Isso aí é diabólico. Seria diabólico. Mas ela, na sua ignorância, tinha feito sinceramente. Entregou a Deus completamente, entregou com restrita confiança a Deus. E sabia que por causa disso, na conclusão dela, dentro de sua ingenuidade e superficialidade no fenômeno da fé, que entregar completamente a Deus significaria uma resposta literal à sua expectativa. Às 7 da manhã o rapaz telefonou de novo, então, fulana, como lhe disse, eu só quero confirmar que terminei a relação.
A moça entrou num estado de choque e de profunda decepção com Deus. Mas eu orei com fé. Mas eu tinha certeza do meu pedido, eu sabia que isso ia ser ouvida. 20 anos depois, ela ficou com a fé meio capenga. Voltou aos pouquinhos, com dificuldade na sua religião, e 20 anos passados ela se bate com um noticiário, ainda era jornal impresso, nas páginas policiais, homem mata a esposa de forma violenta e comete suicídio em seguida. Tinha uma foto de mau gosto postada sem necessidade. Ela, nossa, que coisa horrível. Aí então ela reconheceu, era ele. Fulano, aquele que eu pedi. Aquele que eu pedi para não terminar comigo. Nossa, aí ficou feio, barrigudo e careca. Aí quando ela se disse isso, mais velha, disse: muito do meu amor eterno era atração física e eu não percebia adolescente. Eu estava idealizando. E por outro lado, meu Deus, ela levantou uma dúvida sobre o amor dela e não sobre sua fé, e reforçou sua fé. Deus me salvou disso. Eu pedi uma coisa e Deus deu mais. Deus deu melhor. Ele me atendeu à prece. Não conforme as expectativas limitadas humanas, mas de acordo com o que realmente seria melhor para mim. Às vezes pode ser algo mais simples, o que eu estou falando é simples. Há formas bem mais complicadas de Deus responder às nossas preces, para o nosso bem. E nós temos que aguardar, cumprindo nossas responsabilidades, não cruzando os braços para que Deus faça por nós, cumprindo nossas responsabilidades, sendo fraternos, mas o restante entregando às mãos de Deus. Esse pensamento de intenção de ser sincera de servir, que isso é o estado devocional, leva a isso. Lembra-me o pensamento de Kennedy, aquele discurso famoso em que ele diz: não pergunte à sua pátria o que sua pátria pode fazer por você. No Brasil nós não temos muito esse pensamento, não é? Pergunte o que você pode fazer por sua pátria. Então, em relação à espiritualidade a Deus, nós queremos que Deus e a espiritualidade nos sirvam. Eu vou orar para conseguir algumas coisas. Quando não consigo, eu saio. Ou se eu consigo, eu saio porque consegui. Houve pessoas, por exemplo, que eu vi que se afastaram da espiritualidade porque conseguiram o marido que estavam buscando ou o emprego que esperavam, ou passaram no concurso, está tudo resolvido. Nossa, isso é muito elementar, não é? Então nós vemos os conflitos da fé. A idolatria é egóica e caprichosa. Se não for do meu jeito, do jeito que eu quero, se for como eu quero, do jeito que eu gosto, eu desisto. Eu blasfemo. O idólatra é aquele que primeiro apedreja. Primeiro essa pessoa é perfeita, depois eu jogo pedra, é um absurdo. Se essa pessoa não for perfeita, e perfeita é o meu modo de entender que seja perfeição, tem que ser santa, tem que ser iluminada. Não há santos iluminados, amigos, amigas, somos todos pecadores e pecadoras. Mas tem muita gente que, por exemplo, ouve umas 5 vezes que você é um ser de luz, eu sinto uma paz perto de você. Sentir paz perto de alguém pode ser ruim. Jesus disse: eu não vim trazer a paz, mas a espada. A fé perturbadora diz que, por exemplo, o que eu acabei de dizer, o que eu acabei de falar, o filho da vizinha pode morrer. Alguma coisa tem ali, hein? Essa bem que eu achava que ela não era uma pessoa do bem. Mas se o meu filho morrer, o meu filho nunca foi meu, nunca foi minha. Mas minha saúde, mas minha inteligência, a pessoa pode ter uma AVC e perder a capacidade de falar. É meu isso aí, minha conquista, meu conhecimento, minha inteligência sofre um traumatismo craniano, vai tudo embora. Temos cuidado com as nossas blasfêmias. Busca de aprendizado e da transcendência. Então a gente busca amadurecer psicologicamente, se tornar uma pessoa melhor. É uma inteligência mais aguçada, é uma expansão das percepções, é um aprofundamento do entendimento da vida. Isso é a verdadeira fé.